Bom dia a todos. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje nessa plenária. Eu vou falar um pouco do sistema de justiça criminal e sua aplicabilidade e um princípio que vem sido esquecido, que vem sido tratado de forma muito inadequada, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, hoje, eu penso que nós, aqui no Rio de Janeiro, nós não temos um Estado soberano, porque o que está elencado na Constituição Federal não vem se cumprindo. Então, é importante para que a gente caminhe no sentido da busca da paz que seja aplicada à Constituição Federal. O que o Judiciário faz hoje para pacificar, para tentar solucionar os conflitos dentro da minha área, dentro da área penal? Existem hoje medidas despenalizadoras. O nosso legislador criou, em 99, o Juizado Especial Criminal, que aplica medidas despenalizadoras. Antes das medidas despenalizadoras, já aqui a Barra da Tijuca, o Juizado Especial Criminal aplica também a mediação. Aplica a mediação, que é importante que as partes se reúnam com uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma negociação e tenta solucionar o conflito. O que o Judiciário vem fazendo, aplicando as medidas despenalizadoras, essas que eu citei aqui aos senhores e às senhoras, isso vem pautado também na dignidade da pessoa humana e na humanização das penas. Para que a gente vai gastar todo um trâmite processual, todo um valor financeiro em um processo onde é possível a conciliação, é possível que aquele agente que cometeu um ato delituoso venha contribuir com a sociedade, pagando uma cesta básica, ou mesmo participando de um serviço comunitário. Como que funciona o sistema de justiça criminal? É simples, todos vão entender com muita facilidade. Nós temos a polícia armada, que é a polícia militar, que faz o patrulhamento ostensivo e cuida da preservação da ordem pública. Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Federal, que faz as investigações, que é o primeiro ator do judiciário que recebe a sociedade. Então, eu vou parar rapidamente por aqui. Será que nós temos o princípio da dignidade trazido para as polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil? Quem primeiro atende uma ocorrência de um acidente de trânsito, de uma briga de vizinhos? É a Polícia Militar. Para onde é encaminhada essa ocorrência? Para a Polícia Civil. Então, vejamos, nós hoje, no Estado do Rio de Janeiro, não temos um planejamento para combater o estresse do policial militar. Porque o policial militar é um ser humano. Ele é um ser humano que está todo dia atendendo as ocorrências, ele está todo dia em confronto com os criminosos, sufocando a criminalidade lá na comunidade violenta, onde o Estado deixou um vácuo. E esse cidadão que está lá hoje trocando tiro, um colega dele vai a óbito, e ele tem que, no dia seguinte, segurar no caixão do colega dele, enterrar o colega dele no caixão, cantar o hino, ir para casa. No dia seguinte, ele vai na delegacia registrar, narrar aquela ocorrência, e no dia seguinte ele volta para a rua. Será que esse policial militar, após anos de ocorrência policial, ele não precisa de um tratamento para cuidar do seu estresse? Como que ele vai atender a população se ele tem que ser a pessoa mais calma no momento do conflito? Se ele tem que decidir, naquele momento, se ele vai efetuar um disparo de arma de fogo ou não? O policial militar, ele tem que estar com as suas faculdades mentais 100%. E nós não vemos um projeto hoje, aqui no Estado do Rio de Janeiro, para combater o estresse do policial. Isso é uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. E a Polícia Civil? A Polícia Civil é a primeira que atende também a ocorrência dentro da delegacia. Então, nós precisamos humanizar o policial civil também. É aquele que vai atender a ocorrência policial quando é levado pelo policial militar, ou mesmo quando você tem um problema na sua residência, ou um problema na sua empresa, ou uma confusão que possa acontecer num evento, você vai diretamente à autoridade policial. E se o policial não está humanizado, não está preparado para atender aquela ocorrência, ele vai te atender de forma truculenta, de forma desrespeitosa, de forma a não respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu penso que dentro do sistema de justiça criminal, nesse primeiro momento,
que é a polícia militar, a polícia civil, eles precisam de mais humanização, um treinamento melhor para que possa dar um atendimento melhor à sociedade e aí sim a solução dos conflitos serem tratados de forma a ter uma solução rápida, eficiente e eficaz. Nós temos um judiciário também completamente inoperante, porque não há uma sincronia entre o judiciário. Vejam, aquele cidadão que cometeu um crime aqui na esquina, de furto ou de roubo, ele vai passar por esse sistema e vai voltar para a sociedade. O que a sociedade quer? Ele quer transformar esse cidadão desviante, que já se desviou na sua conduta, numa pessoa melhor? Ou, se nós não tivermos o apoio do Estado na reabilitação desse cidadão, ele vai voltar pior. Então, o que cometeu o roubo vai cometer o latrocínio. O que cometeu o furto vai matar. Então, falta um olhar do judiciário também fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana. Como é que você previne o crime? Você previne o crime com educação, com biblioteca, com saneamento básico, com mobilidade urbana, com remédios a preços justos. Se você não cuidar da prevenção primária, nós vamos formar criminosos a todo momento. Então, a prevenção primária é um problema de segurança pública? Sim. A falta de educação, a falta de escola, de biblioteca, de remédio, de hospital, de mobilidade urbana, é um problema de segurança pública? Sim, é problema de segurança pública. Porque ausente é prevenção primária. Um buraco na rua, onde não há mobilidade urbana, onde não teve um asfaltamento, é problema de segurança pública? É problema de segurança pública um buraco na rua? Sim, porque você vai vir com o teu carro, você vai desviar daquele buraco, vai atropelar uma pessoa na calçada, vai vir a polícia militar para fazer a ocorrência, vai vir a polícia civil para fazer a perícia, vai encaminhar para a delegacia de polícia, isso vai para o judiciário. Olha o quanto que nós movimentamos da máquina pública, porque não consertaram o buraco na rua. Então, a prevenção primária, pautado na dignidade da pessoa humana, porque a criança tem o direito de ir à escola, está na Constituição Federal, porque o cidadão tem que ter o direito de ir e vir, mas não com buraco na rua, com segurança. É dever do Estado, lá no artigo 37 da Constituição Federal, zelar pela segurança. O Estado tem essa obrigação, mas não faz. Nós somos o país que temos 750 mil presos. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Primeiro aos Estados Unidos, depois a China e, por terceiro, o Brasil. E do jeito que a coisa vai caminhando, nós vamos ganhar a medalha de ouro. E será que esse é o caminho da paz? Será que é encarcerando? Será que é inflacionando a legislação, um populismo penal pelo encarceramento? E está claro que o cárcere só avilta, só degrada. Nós enfrentamos um problema no cárcere muito grande, como eu disse aqui para os senhores e para as senhoras. São 750 mil presos, sem reabilitação. Enquanto o judiciário não começar a aplicar também a legislação de medidas cautelares alternativas à prisão, que garantam a eficácia do processo, pautado no princípio da dignidade da pessoa humana, nós vamos continuar enchendo a cadeia de pessoas, e pessoas que, com certeza, vão se emaranhar num procedimento criminoso. Até porque eu não venho aqui com teoria para os senhores, eu venho com a prática. São 20 anos dentro desse sistema, são 20 anos atuando dentro de um flagrante, dentro de uma delegacia de polícia, até o Supremo Tribunal Federal. Eu conheço, dentro do Brasil, em torno de, pelo menos, 100 presídios, de norte a sul, aqui no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém, no sul. E o que eu vejo? Eu vejo que o Estado não tem um olhar com lupa para a reabilitação. Não tem esse olhar. E o que a criminologia, que é o estudo do criminoso, a criminologia moderna narra, reza no seguinte sentido: se não tiver a reabilitação, e essa reabilitação não tiver um apoio da família, não tiver um apoio psicológico, o Estado não reinserir aquela pessoa dentro do mercado de trabalho, ele vai voltar a delinquir. E como eu disse aqui a todos presentes aqui,
eu não pretendo que todos concordem comigo. Eu pretendo que vocês façam uma reflexão sobre esses dados que eu trouxe aqui aos senhores. Respeito sempre a opinião diversa, e eu acho que a democracia se faz assim, com ideias distintas, com ideias diferentes, no diálogo, você consegue seguir um caminho para a pacificação social. Assim você consegue fazer um judiciário eficiente. Quando se afronta uma pessoa, se afronta a toda uma sociedade. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, senhoras e senhores, muito bom dia ainda. Eu queria inicialmente agradecer imensamente o convite da Mirelle. A nossa temática é de políticas públicas e nós vivemos hoje no século XXI, cada século ele é marcado por um fato histórico. E o século XXI tem sido marcado por dois fatos históricos. A Revolução Tecnológica, e daí a importância das palestras anteriores, e as relações interpessoais. Essas relações interpessoais dizem respeito à integridade e a políticas públicas. Mas o que isso tem a ver com o direito pela paz? Bom, na verdade, o direito à paz, hoje, num cenário mundial, ele vem sendo considerado como um direito fundamental, um direito humano fundamental de quinta dimensão, como dizia Karel Vazek, estabelecendo essa classificação de direitos fundamentais. Agora, há uma distinção entre direito à paz e cultura de paz. A cultura de paz são movimentos espalhados pelo mundo inteiro que determinam assegurar direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de cada país. Então, há um cenário mundial, um movimento de cultura de paz mundial, e há um movimento interno pautado no catálogo de direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de cada país, dentro de um movimento constitucional que se vive hoje na era do século XXI. E essas políticas públicas, então, o que elas buscam? Elas buscam exatamente assegurar determinados direitos que são catalogados na Constituição da República, no caso brasileira. Então, educação, segurança pública, como bem colocou o doutor Berriel, saúde, entre outras coisas, como o envelhecimento da população, a acessibilidade, de uma maneira geral. O que nós podemos considerar como políticas públicas? Políticas públicas são um conjunto, basicamente, de ações, de programas, de medidas desenvolvidas pelos governos, pelos entes federativos, que é uma divisão entre Estado e governo, com o objetivo de que, com ou sem a participação da sociedade, o ideal hoje, no modelo atual de políticas públicas, é com a participação da sociedade, assegurar direitos constitucionais, como a segurança pública, como a educação, como a saúde, como a mobilidade urbana, entre tantos outros que foram duramente conquistados ao longo de décadas para que fossem inseridos dentro dos textos constitucionais de vários países do mundo inteiro. Isso não é uma realidade brasileira. E essa política pública, ela pode ser uma política de Estado ou pode ser uma política de governo. O ideal é que ela seja uma política de Estado, que independe do governante, independe da vontade do gestor público e do gestor público, e sim a política do Estado brasileiro de investir nesses direitos, na preservação desses direitos. O que são esses direitos sociais? Os direitos sociais, eles são ditos como direitos que demandam recursos públicos. Por isso, pessoal, é muito importante que a gente não ignore a crise financeira. E a crise financeira, a gente tem que levar em consideração o seguinte, para não ficar um discurso demagogo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, você está vivendo em que país? O que o Estado do Rio de Janeiro vive hoje, por exemplo, é fruto de do maior escândalo de corrupção mundial. Maior escândalo, virou um case internacional, maior escândalo de corrupção internacional. Então, a corrupção, o combate à corrupção, a era da integridade, que é a era que move o século XXI,
isso é indiscutível e tem que ser implantado com uma rigidez nos melhores padrões internacionais. Isso é indiscutível. Agora, independentemente do desvio de verba, independentemente da corrupção, que é fato, ninguém questiona isso, e deve ser combatida duramente, há também isso no mundo inteiro, as crises econômicas. E as crises econômicas, elas existem e impactam diretamente o orçamento público. Então, não podemos ignorar, e é isso que eu defendo, porque senão fica um discurso vazio, um discurso que é irreal, que temos que melhorar a educação, temos que melhorar a saúde, tem que melhorar a segurança, tem que melhorar a mobilidade urbana, temos que melhorar todos aqueles direitos sociais sem minimamente planejar o aspecto orçamentário. Esse é o grande desafio das escolhas públicas. E, para isso, nós precisamos ter bons gestores. E olha a importância da cultura de paz, o direito à paz, estabelecido como direito fundamental de quinta dimensão, com a boa governança, que também vem sendo hoje tipificada como direito fundamental, embora não esteja catalogado expressamente no texto constitucional. Então, esse movimento, essa cultura que se busca através de uma transformação comportamental de toda a sociedade, incluindo as autoridades públicas, o poder público, a sociedade civil, a sociedade organizada e o próprio indivíduo no seu contexto familiar, que é importante isso, porque a sociedade começa da célula máter, que é a própria família. E, a partir daí, a gente desenvolver essa cultura. Agora, essa mudança comportamental, ela ocorre, na minha modesta visão, através de duas formas. Tecnologia, no mundo atual, tecnologia e educação. São os dois princípios basilares de uma transformação comportamental em busca da cultura de paz, em busca do direito à paz. O direito à paz vem de assegurar os princípios basilares assegurados nas cartas constitucionais a cada cidadão brasileiro e à sociedade como um todo. O que nós temos que ter hoje acerca da política pública brasileira? Nós temos que considerar uma austeridade fiscal e, a partir dessa austeridade fiscal, ter uma visão holística da coisa, de como ela deve efetivamente funcionar com os recursos que nós temos. Onde eu quero chegar com isso, pessoal? Que se o Brasil não internalizar que há que se ter um estudo financeiro para custear as despesas operacionais fixas, que, por exemplo, são para idosos, mas educação, saúde, essa conta não vai fechar. Isso é matemática. Então, de nada adianta ter o direito assegurado pela Constituição e saber que lá na frente não vai ter como sustentar àqueles que contribuíram durante anos para a sociedade brasileira. E o pior, isso não vai refletir somente para a população idosa, não. Vai refletir para a população jovem também. Aí vai começar o quê? Os fluxos migratórios. A população jovem portuguesa, por exemplo, sai de Portugal, o que faz com que a relação jovem-idoso fique dessa natureza aí, ó. Então, você tem o índice de envelhecimento passará de 147 idosos para 100 jovens. E aí esses jovens saem do país, reduz ainda mais, vira 200 para 70, 200 para 50. E essa projeção, pessoal, ela tem que ser considerada, porque senão a gente está falando uma coisa que a gente sabe que vai acontecer e dá vergonha de falar. Então,
qual é a minha grande preocupação? A minha grande preocupação é não desconsiderar esses elementos. Ao contrário, considerar esses elementos para tomar medidas que sejam medidas concretas, medidas matemáticas, medidas financeiras. Porque, se não for dessa forma, não há direito social que sobreviva, pessoal. E aí a cultura de paz, é discurso ao vento. É um discurso, não existe paz onde não há preservação de direitos. Não existe cultura de paz onde as políticas públicas são deficitárias. Você quer implantar uma cultura de paz na África? Eu leciono na Angola. Você quer falar sobre cultura de paz para um povo miserável, que passa fome, que, se ele precisar praticar um ilícito para sobreviver, é óbvio que ele vai fazer? Então, é um pouco complicado. Essa igualdade material, a gente tem pontos sensíveis a contornar, já caminhando para o final. E é esses pontos sensíveis, pessoal, são esses pontos sensíveis que a gente tem que internalizar e propagar para que a sociedade entenda que precisamos fazer alguma coisa, mas não um discursinho vazio, utópico, de que os direitos humanos são direitos a serem preservados. Isso é indiscutível no mundo inteiro. Quem discute que os direitos humanos são direitos a serem preservados? Não tem um maluco que diga que não. E se disser que não, é maluco. Os direitos humanos são direitos conquistados a duras penas após a Segunda Guerra Mundial e que foram catalogados em vários países numa visão ocidental. Isso é indiscutível, isso é indiscutível. Agora, o que a gente tem que discutir é, e como fazer para assegurá-los? E é para isso que a gente está aqui, pesquisando, escrevendo, colaborando. Muito obrigado, viu, Mireille? Um imenso prazer em estar aqui, falar sobre uma temática que nos custa tão caro, mas que a gente tem que dar o mínimo da nossa contribuição para que a gente consiga efetivamente mudar alguma coisa e fazer diferente do que todo mundo faz no país. Muito obrigado, imensa honra participar desse evento. Obrigado, professor, imensa honra.